Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava e Hélio Respondem. Neste maravilhoso sábado, seja muito bem-vindo. Hoje o programa está especial, maravilhoso, magnífico, porque além de perguntas banidas pelo YouTube, que nós traremos hoje, também tem perguntas muito perguntadas há muito tempo, como por exemplo, existe uma hora que seja melhor para se meditar? E o incrível é que sim, existe uma melhor hora para se meditar. Nós vamos ver também sobre a doação de órgãos. E esta é recorde de perguntas, né? Qual seria a visão da espiritualidade sobre a doação de órgãos e as suas consequências para quem doou e para quem recebeu? Nós vamos ver também. Não me lembro o que a gente vai ver. Vou ter que ver o que a gente vai ver, que eu esqueci. Ah, é uma pergunta complicada, né? Desencarna sempre na hora certa. Então, assassinatos, balas perdidas, né? Todos os desencarnes assim também são na hora certa, assim também com os casos famosos como, né, a Van Richthofen, entre outros, né? Para mim não faz sentido, gostaria que ele explicasse isto, por favor, e será o que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar, mas nós vamos começar com outra pergunta. Nós vamos começar com a da Pati, que ela diz assim, que ela foi numa boate no final de semana, né, e saiu de casa toda protegida com os meus cristais. Mas não adiantou, né? No outro dia, até febre ela pegou, né? Daí imaginou que estava me limpando ou que tinha algo que grudou, né? Foi mexendo na minha energia, mas ainda sinto resquícios. Se vou lá novamente ou nunca, né? Vou avaliar bem os meus convites de agora em diante. Ainda não consegui ser pedra. Como podemos não ser esponjas nesses ambientes mais densos? Pati. Muita atenção, porque quanto mais nós queremos nos proteger em locais assim, pior é. Porque mais chamamos atenção, né? Mais chamamos atenção. Até mesmo os trabalhadores que vão visitar zonas muito densas do umbral, né, onde são urnas ou coisas realmente densas, onde as pessoas estão em seus momentos, né, que não é momento errado, as pessoas estão cada um no seu momento. Né, eles, quando estão lá, eles em missões lá, né, por exemplo, porque como é que tu vai falar com alguém trazendo ideias completamente diferentes, né? Tu tem que ir na mesma linha para conseguir estar lá. E até mesmo estas pessoas evitam fazer orações quando estão lá. Essas pessoas evitam criar proteções ao seu redor com o campo mental, porque essas proteções são criadas do outro lado. Por quê? Porque as pessoas vão ver, vão desconfiar. Né? Quando a pessoa faz uma oração, ela gera um campo luminoso muito grande ao seu redor, a ponto de destacar o ser. Né? Eles vão pensar, é aqueles, são os trabalhadores do Cordeiro, ou algo do tipo, entende? A pessoa vai clarear o local, vai chamar a atenção, e vai acontecer que nem com uma lâmpada na rua que enche de mosquitos, certo? Então, quando tu vai com o intuito de se proteger, quando tu vai com criar escudos e barreiras, porque aquele lugar é ruim, porque aquele lugar, né, não tem uma energia boa, segundo o seu pensamento, né? Ou isso acaba se tornando um ponto contra ti. A gente já estabeleceu um conflito antes mesmo de chegar lá, né? E a melhor forma de... Existem duas, na minha percepção, duas melhores formas de nós sairmos bem dessas situações. A primeira delas é inalcançável agora para nós, porque é se nós nos vestirmos 100% do grande amor. E não temos o nível consciencial de um Jesus da vida ou alguma mestra para sustentar isso naquele ambiente. E como que faz? Como que nós fazemos então? Ou podemos fazer, Pava? Quando, por exemplo, um espião ou um impostor, alguma coisa, ele vai se infiltrar para conhecer alguma coisa. Ele não vai cheio de ornamentos para designar que ele é um espião, né? Ele se camufla, igual, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham lá no meio da selva, os militares, né? Eles adotam a mesmíssima roupa do que o ambiente. Quando a gente quer se mascarar, a gente tem que usar a mesma roupa que as pessoas estão usando naquele lugar. E a mesma energia também, porque daí tu passa despercebido. Porque quando a gente acha que o ambiente está errado, que a gente quer mudar o meio, que a gente quer nos proteger de algo, a gente está criando uma energia conflitante com aquele local, querendo ou não.
E também se nós estivermos nesse local e desfrutando, estando entregues, alegre, até mesmo aquelas pessoas que poderiam vir em cima de nós nos assediar, elas vão nos deixar de lado, porque a gente está sob controle, a gente está na massa, a gente já está sendo assediado pelo próprio campo e não vai precisar ser um trabalho mais intenso deles, né? Não, mas isso é positivo. Não, exatamente. Se a gente tá no local, a gente é feliz, a gente leva a nossa alegria, leva a nossa paz, do modo, estando lá, né, sem julgar o local, ou sem querer proteger ou defesas, ou até mesmo atacar ou coisa do tipo, ou como tu disse, foi com um cristal para um fim, tu colocou um fim no cristal, né, o cristal estava com o propósito da defesa, então ele vai interagir com energias que vão tentar se defender e as pessoas vão atacar o que está tentando atacá-los, entre aspas. Porque, no fim, o que o cristal acabou te dizendo? Não, realmente, né? É o ambiente que está lá, é o ambiente que está lá. Não quer, não vá. A mesma conclusão que tu tirastes. E olha como é interessante, como é poderoso até mesmo os cristais. Colocou essa finalidade de proteger, mas para que ele atue com a sua função de proteger, vai ter que chegar algo para que ele possa se proteger. E chegou, pelo que tu tá colocando, né? E ele concluiu que ele queria não querer mais ir lá. É a melhor proteção que poderia ter. Porque a gente às vezes pensa equivocadamente que a gente é superior ao local, entende? Quando nós entramos com esta postura. E aí compramos todos os tipos de problemas, porque nem mesmo as furnas são consideradas pelos seres superiores um local inferior ou que lá está errado ou equivocado. Tudo faz parte da dança da vida e todos estão no local certo. Quem disse que nós já não estivemos lá ou quem disse que um dia não vamos para lá? Não é? Eu nunca consegui, Pava, até então tomar banho sem me molhar e nem entrar num rio sem me molhar. Então quando a gente entra nesses ambientes, a gente vai interagir com essas energias. Eu sabia que os japoneses inventaram um equipamento para tomar banho sem se molhar? Ai. É o AMI também. O banho a seco. Pessoal, agora sim. Tenho tantas dúvidas, diz Luciana Pinkman. Bem-vinda ao clube, né? As dúvidas são ótimas, são as perguntas que movem, que abrem as portas, porque as respostas fecham, às vezes, né? As respostas, às vezes, podem fechar as portas. Então é bom se fazer perguntas para que novas respostas venham. Se o desencarne é sempre na hora certa, então os assassinos, né, entre outros, mortos por sem querer querendo, né, passou lá na faixa vermelha, na linha amarela lá, enfim, né? Tem coisas que eu não gosto nem de comentar sobre, né, mas vocês me entendem, né? Também morrem na hora certa, né, mortes que se consideram assim por acaso. Né? Assim também os casos famosos, né? Como aquelas meninas e tudo mais. Existem algumas mortes que não são programadas. Principalmente aquelas que as pessoas se tiram a vida. E isso pior ainda, né? Porque além de que não estava programado, existiam programações que contavam com a tua existência. Não só contigo, mas de todos os que estavam ao teu redor, contavam com a tua presença dentro de uma programação. Então, ao mesmo tempo que esta não era uma morte programada, né, tu também fez com que tivesse que mudar cursos e destinos que estavam ao teu redor e programações que estavam ao teu redor contigo, porque a gente nunca vem junto, a gente sempre vem em programas que envolvam quem vem conosco. Entende? É raro vir separado, certo? Algumas encarnações compulsórias que ainda têm exceções. Às vezes pode dar margem a essa pulga atrás da orelha, né? Porque a gente comenta aqui no canal que uma das leis universais, que é a 10ª lei, que diz que tudo está certo. E aí a gente pensa, sim, está. E aí a gente pensa que essas balas perdidas, como tu colocou, como assim pode tudo estar certo? A gente tem que entender também que o universo ele é muito sábio, muito inteligente. Então ele dá um direcionamento e uma resolução para todas as energias que surgem. E isso é que faz com que tudo esteja certo. Então, por exemplo, foi disparado um projétil, né, e naquele campo que ele foi lançado, existe um mar de energias, existem diversas pessoas, muitos animais e muita energia envolvida. E ele vai se encarregar de fazer com aquela pessoa que vai ser atingida é a que momentaneamente está mais ressonando com a energia daquele projétil, a energia da pessoa que fez o disparo. Então, não é que esteja certo e programada a morte dela, mas o universo vai dar uma resolução da melhor forma possível para aquela energia que foi gerada. E aí, semelhante vai atrair semelhante.
e a energia vai ser dissipada. E você pode me dizer a melhor solução possível era bater no asfalto, né? Ou entrar na água, o projétil. Porém, como a gente sabe que nada no universo acontece por acaso, nem a pessoa que se removeu o existir fez por acaso, né? Aquele projétil, então, ele trabalha dentro do campo de sincronicidades, né? Para a pessoa estar na sincronia daquele evento acontecer com ela, é porque ela conscientemente ou inconscientemente gerou aquela sincronia a qual ela entrou. Mas como não existem regras no universo, a oitava lei diz que tudo é relativo, claro que podem haver eventos onde não estava por ninguém pensando ou programado, mas não escapou ainda, no meu ver, da sabedoria de Deus desse acontecimento, né? Que é o que faz com que tudo aconteça a cada instante. Então, por isso, acredito eu que a posição dos mentores espirituais, ao verem algo acontecer desta forma, não é a mesma reação que nós, que injustiça, que coisa que foi. Eles tentam descobrir e vão achar mais tarde os curiosos mistérios dos caminhos que o universo faz para cada um. Então, a gente pode ver como algo trágico, mas os mentores é incrível. Eles nunca veem algo como algo que não deveria ter acontecido, ou que não poderia ter acontecido, ou que foi algo que... Não, você pode tirar algum proveito também. Injusto, porque eles também sabem que eles não têm a consciência total que poderia dizer que aquilo lá não deveria ter sido assim, porque existem leis maiores no universo que regem todas as coisas. Então, um propósito tem, um motivo tem, e a gente, talvez os mentores daquela pessoa possam entender muito melhor do que nós aqui. Então, é o que a gente teria para falar sobre isso. Pergunta do João. Existe um melhor momento para se meditar? E a incrível resposta é que sim. E o incrível é o motivo, porque este horário, bom, ao longo do dia, tem-se determinados horários energéticos, devido às mentes das pessoas. A gente sabe que quando a gente pensa, a gente mentaliza, e se é uma mentalização em desarmonia, em equilíbrio, faz o campo pesar, né? Densifica o campo da psicosfera do ambiente. E tem momentos que esse campo está bem pesado, como por exemplo hoje, que é dia de Black Friday, nós estamos gravando na sexta. Verdade. E hoje o campo está mais louco do que não sei o quê. O Robocop na chuva. Robocop na chuva deve ficar louco, né? Porque entra em curto-circuito. É mais ou menos assim, gente. O campo está numa agitação. As ruas estão lotadas, as pessoas estão com pressa, as filas estão enormes. O trânsito, hoje levei mais de 1 hora para chegar do Cali até aqui. Tá muito no inconsciente os desejos, esse ímpeto de consumo. O cálculo. E agora, aqui no nosso estado, parcela salário. As pessoas receberam metade do salário, receberam essa notícia. Os trabalhadores que estão nas lojas, que estão assim, eles estão a mil, eles não sabem para onde é que olham, fazem com quem que atende. Eles estão assim, tudo. Então, o campo, ele está mais densificado neste momento. O que eu quero dizer com isso é que existem momentos que as pessoas estão mais calmas e à força, porque foram dormir. E a média onde as pessoas mais estão dormindo, ou seja, elas acalmaram as emanações de todos os tipos de teores em grande proporção, este horário é às 3 da manhã. Então, às 3 da manhã já é tradicionalmente conhecida por muitos sábios, desde a antiguidade, que é a melhor hora para se meditar. Porque é a hora que o campo está mais nivelado e mais calmo. Os orientais e a Índia, que é oriental também, ela coloca justamente os melhores horários para a prática da meditação das 3 às 6 da manhã. Por essa razão que o Pava comentou. Fica mais fácil nós acessarmos aqueles estados mais profundos de consciência e entrarmos nas grandes percepções e entrar na meditação. Mas eu ainda diria que a gente pode usar isso contra nós, né? Não consigo meditar então, porque eu não vou meditar às 3, às 6 da manhã. Claro que meditar é o que a gente está colocando aqui, que a psicosfera ajuda, mas meditar é melhor que não meditar, seja ao meio-dia, seja às 6 horas da tarde, né? A gente pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim o benefício vem. É bom até dentro da Magazine Luiza. Só não pode, gente, querer mudar o campo da Magazine Luiza, porque senão daí tu compra a briga, pode ficar até com gripe. Pessoal, e por falar nisso, nós vamos falar mais sobre esses horários
de meditações e tudo mais, na meditação mundial que a gente te convida para participar ao vivo segundas-feiras, todas as segundas-feiras, ao vivo, às 8 horas da noite. Temos a última pergunta de hoje, que é muito interessante, né? Sobre os órgãos e as doações de órgãos, né? Certo. Porque a Edi Castro disse assim: Olá, Pavielli, aproveitando o atual debate sobre o assunto gerado pelo desencarne do Gugu Liberato, gostaria de saber qual a visão da espiritualidade sobre transplantes de órgãos. O fato de usarmos órgãos de outra pessoa nos afeta de alguma maneira? A gratidão é nossa. Como a gente estava comentando agora há pouco, né, que a espiritualidade, os mentores, eles conseguem enxergar os propósitos de uma morte que pra gente pode não ser tão clara assim as razões. E eles enxergam de uma forma diferente também, até mesmo o nosso corpo biológico. Nós já trazemos diversas vezes que o nosso corpo ele é uma interface para conectar a nossa consciência. Então, de forma mais didática, assim, a gente pode dizer que o nosso corpo é como se fosse usei o Robocop, né? O nosso corpo é como se fosse um robô. Ele apenas serve para que a gente interaja com esse plano de frequência, com a matéria. Então, partindo desse pressuposto, se algum corpo, alguma máquina está com mau funcionamento em alguma parte e uma outra está em desuso, ou seja, a pessoa desencarnou e vai servir aquela peça para colocar nessa outra máquina, por que não? Né? Claro que aí vem algumas outras percepções que é importante que a gente diga. Só que, claro, né? É uma máquina, mas é uma máquina muito mais avançada e inclui muito mais do que a gente imagina, né? E o nosso objetivo aqui na Terra é fazer a vida durar o máximo possível. Seu objetivo como humano, de todos nós, é fazer a nossa vida durar o máximo possível. Qualquer coisa que a gente faça contra isso, né? Nós estamos perdendo tempo e oportunidade. É para honrar a vida, é para aprender cada vez mais, e, enfim. E também temos que fazer com que a vida do outro dure o máximo possível, né? Então, sim, é válido essa atitude de fazer a doação de órgãos. Mas, como toda escolha tem seu outro ponto, né? No caso desta, como nós falamos, as peças humanas, que são muito mais avançadas, são órgãos, né? De uma magnitude... Que sintonizam consciência? Aí que tá. Porque o nosso Robocop, né? O nosso organismo, ele sintoniza a nossa consciência. Então, aquele organismo é acostumado a sintonizar a consciência daquela outra pessoa, e não só da outra pessoa, mas do sistema familiar e ancestral da outra pessoa. Então, com certeza, a pessoa que receber este órgão, ela também vai receber parcela de informação genética da outra família e no caso, do Gugu. Certo? A pessoa ela vai passar a ter pensamentos diferentes, porque vão estar no campo que vai vir da genética, Liberato, no caso. E a pessoa vai passar a ter sensações e sentimentos que ela não tem. Talvez a pessoa já saiba lidar com isso. Talvez a pessoa ainda não saiba lidar com esses tipos de emoções e sentimentos. Sim. É um aprendizado para a pessoa, não é um aprendizado? É um aprendizado. Então, porque a constelação familiar já nos diz, né, que a gente traz da nossa ancestralidade, através da genética, memórias, traz informações, pensamentos, sensações, certo? E vão vir também através da genética que com a nossa foi misturada. E claro, acontece no corpo rejeição, né? A pessoa ela vai rejeitar aquele órgão internamente, ela vai precisar de medicamentos para que aquele órgão seja aceitado. É porque é uma energia diferente, Sim. É uma sintonia diferente que faz aquele órgão. E quanto mais... Mas é melhor do que estar morto, né? Porque prolonga a vida, né? Como tu comentou, um dos nossos deveres. E essa rejeição, ela acontece com mais facilidade quanto mais houver disparidade da pessoa que desencarnou com a pessoa que vai receber o órgão. Quanto mais diferente for os níveis de consciência dessas pessoas, mais fácil vai ser da rejeição acontecer, porque há uma diferença muito grande de frequência vibratória. E quanto mais próximo, mais fácil de aceitar. Isso. Mas não há problemas para a consciência do Gugu, certo? Até porque este órgão que sintonizava a consciência dele vai passar a sintonizar a consciência do atual proprietário, porém vai levar um tempo para este processo. Mas nada é por acaso, e como a gente viu nesse vídeo, tem propósitos ainda maiores do que a gente imagina para isso. Não é o órgão por acaso que chega na pessoa por acaso. Tudo está certo no universo. Certo? Então, a doação de órgãos ela é bem vista pela espiritualidade, com todos estes adendos que nós falamos. Mas tudo isso é bem projetado e programado. A gente tem que ver que não existe errado ou certo. Certo? No fim, tudo está a serviço do bem.
certo? Tudo será aprendizado. Mas deixe nos comentários as suas questões, os seus posicionamentos e também perguntas para o próximo sábado, porque a gente espera que você tenha gostado muito deste Pava e Hélio Responde. Se você puder, deixe o seu like, porque isso faz mais pelo menos 2 pessoas assistirem. Então, e agradeço pela sua inscrição. Se você é inscrito e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que daí então nós nos vemos nos próximos. Uma maravilhosa semana para todos. Um grande abraço e até mais.